Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o VGIP11, Fundo Imobiliário de Papel. Acabou de emitir seu último relatório gerencial, a gente vai dar uma olhada aqui como é que estão as suas atualizações. Inclusive o fundo teve um aumento aí na questão dos dividendos, né? Houve um aumento aí no anúncio dos dividendos, ele pagou R$1,10 acima do que ele tinha pago mês anterior, tá? A gente vai dar uma olhada nesses valores, vamos ali olhar na DRE, traçar algumas expectativas para os próximos meses, ver se ele vai conseguir manter esse valor, se a gente acredita que ele vai baixar, que vai subir. Enfim, vamos fazer nosso chutômetro ali, como a gente já é de costume fazer em alguns vídeos, tá? Olhar as atualizações do fundo, ver como é que está a questão das exposições, os riscos e as margens de segurança do ativo, tá? De antemão, peço a vocês que se inscrevam no canal, isso ajuda demais o crescimento, beleza? Se inscreve aí rapidinho, não custa nada, deixa o like no vídeo. Vamos comentar aqui a parte do gestor, né? Iniciando pelos comentários da gestão, onde ele fala que tem 48 diferentes operações e um total investido de 1,1 bilhões de reais, ok? O fundo recebeu uma amortização de um dos seus CRIs, no caso por volta aí de 8,2 milhões de reais, inclusive abrindo espaço para o fundo aí negociar esses valores, né? Onde a gente vê um momento onde muitos investimentos, né? Muitos fundos imobiliários, muitas operações estão com preços bem descontados e aí ele com esse valor de amortização aí, quem sabe consegue fazer aí bons retornos, tá? Inclusive é um fundo que costuma fazer ganhos de capitais, né? E aí um momento quando você consegue ali adquirir operações a um preço bem descontado, né? Isso aí já causa uma expectativa de ter um retorno maior mais à frente. Ele vai citar aqui a questão de R$1,10 dividido por cota, que ele anunciou aí no seu último dividendo. A gente puxar aqui no Status Invest seus últimos dividendos, tá? Ele é o maior aí desde lá mês 7 de 2022, onde ele tinha pago R$1,42 e de lá ele veio mantendo R$1, depois caiu ali no período da deflação, caiu bem forte, né? Já que é um fundo, a gente vai ver mais à frente, majoritariamente atrelado à inflação. No período da deflação ele caiu forte, veio se recuperando e agora chegou a R$1,10. Voltando para o relatório, continuando, ele vai citar que esse valor aqui de R$1,10 foi referente ao mês aí, o indexador do mês de janeiro, tá? Ou seja, esse relatório aqui, esse valor de 1,10 é referente, é indexado ao IPCA de janeiro, que foi de 0,53, né? O que é que eu quero enfatizar nisso? A gente já viu o IPCA de fevereiro, mês posterior a janeiro, claro, foi de 0,84. Ou seja, a questão, próximo mês, ele vai pegar o indexador, dessa vez agora de fevereiro. Ou seja, a expectativa, com o indexador maior do que esse, né? Já que é 0,84, a expectativa é que a correção monetária, né, a atualização monetária ali seja maior, né, na DRE dele tenha um aumento de receita devido a esse aumento do IPCA, já que é um fundo majoritariamente atrelado ao IPCA, como a gente vai ver mais à frente, né? Praticamente quase todas as operações, só tem uma operação que é atrelada a IGPM, o restante é tudo atrelado a IPCA. Então, tem essa expectativa aí já desse aumento nessa correção monetária para o próximo mês, tá? Mais à frente a gente vai ver mais detalhes sobre isso na DRE do ativo, ok? Continuando, ele vai falar um pouco aqui sobre os CRIs, né, que se encontram adimplentes, assim como também que a gestão, na opinião da gestão, a carteira continua saudável. Continuando, ele vai falar sobre a elevação que teve na cota patrimonial, né, teve um aumento na cotação patrimonial do ativo em 74 centavos, né, e ele cita que deveu-se principalmente pelo fechamento das taxas de juros da NTN-B. Continuando, ele cita a questão dos cotistas, tem mais de 85 mil cotistas atualmente, tá? E uma liquidez diária aí de 2 milhões de reais negociados por dia, né? A gente tem um valor base ali de 1 milhão de reais negociados por dia como um valor bom, né? Ou seja, ele está acima, tá 2 milhões de reais, é uma liquidez boa, ok? Quanto aos eventos subsequentes, ele fala que o fundo adquiriu aí quase 6 milhões em CRIs que já existem em carteira, tá? E já entramos aqui na DRE do ativo. A gente pode passar algumas expectativas aqui, ok? A gente tem aqui o valor total de março, né? A gente vai comparar aqui com janeiro e fevereiro. A gente já vê que teve um aumento em relação aos meses anteriores na questão das receitas. Quanto às despesas, a gente vê aqui que não teve tanta variação, tá? Manteve-se aí linear. Tem aquela variação, mas não tão grande como no caso das receitas. E principalmente no que diz a negociação de CRIs, né? A gente vê aqui que ele teve 3 milhões de reais, enquanto em fevereiro só teve ali por volta de 113 mil e em janeiro não fez nenhum lucro aí de negociações de CRIs, né? É um fundo que já viu aí meses anteriores ele fazer vários ganhos de capitais aqui, né? Vários lucros na negociação de CRIs, né? E ele volta a fazer isso, né? Inclusive ele citou lá no começo do relatório que recebeu um dinheiro, né? Devido àquela amortização e aí fica nessa expectativa aí de conseguir fazer mais lucros aí de ganhos
de capitais envolvendo negociação de CRIs, né? Nesse caso aqui, o impacto maior nessa elevação dessa receita foi essa questão desses 3 milhões aqui negociados, tá? 3,2 milhões. Quanto à correção monetária, também teve um leve aumento aqui por volta de R$500 mil, assim como também os CRIs também teve um tímido aumento aqui de 6,7 milhões para R$7 milhões, advindo dos juros, tá? Dos CRIs. Então temos aqui as despesas, temos a receita e o resultado final foi de R$14.220.000, né? Ele não distribuiu tudo, tá? Ele distribuiu aqui por volta de 13 milhões, tá? 12.965.000, ou seja, ele guardou praticamente R$1 milhão aí, fez de reserva, e esse R$1 milhão, se dividindo aqui pela quantidade de cotas, vai dar por volta aí de 10 centavos por cota, tá? Um pouco mais de 10 centavos por cota. E aí ele pode usar esse valor aí, meses futuros, para ou subir os dividendos, ou caso tenha alguma baixa em algum mês aí, ou quem sabe o próximo ele vir a usar, né? Quem sabe ele chegar aí a usar, por exemplo, se ele tivesse entregue nesse mês, ele teria entregue R$1,20 por cota, né? Mas ele optou por fazer essa reserva. Quanto às expectativas aqui do dividendo, considerando aqui o que a gente já viu na questão do IPCA, que tende a vir maior essa questão da correção monetária, né? Já que o IPCA que ele usou nesse mês aqui foi o de janeiro, né? Tem os 2 meses de delay, e o próximo agora de fevereiro, então a expectativa dessa correção monetária ser maior, né? E diante disso, e essa questão dessa reserva que ele fez, a gente pode chutar aqui, né? É só um chutômetro, tá? Não é nada confirmado, é apenas o nosso palpite. Inclusive, deixa nos comentários aí seu palpite, tá? Se inscreve no canal também, isso ajuda demais o crescimento. Deixa nos comentários aí quanto é que você acredita que o fundo vai dar de dividendo no próximo mês, né? Quanto é que ele vai anunciar de dividendo no próximo mês. Vamos chutar aqui um valor entre R$1,05 e R$1,15, né? Vamos até dar um crivo maior aqui, vamos botar aqui entre R$1,10 e R$1,15, né? Vamos aí ficar na torcida aí para ver quanto é que ele vai render no próximo mês, tá? Chutômetro da gente aí entre R$1,10 e R$1,15, quem sabe ele chega aí a R$1,15, né? Se ele já mantiver esse valor de R$1,10, aí já é um dividendo aí interessante, dependendo do preço que você comprar, né? Claro, você pegar o preço aqui, para quem tá pegando hoje, por exemplo, o preço que ele tá negociado nesse momento é de R$80,71. Vamos colocar aqui, só para agilizar as contas, vamos fazer aqui de R$81, tá? Então temos um dividendo de R$1,10 dividido por R$81, isso aqui vai representar vezes 100, tá? Como se fosse um rendimento de 1,35, ou seja, um rendimento bem alto, né? Claro, considerando o valor de compra nesse preço aqui também, e que ele mantém aí R$1,10, ok? Apenas uma estimativa, aqui a gente não está indicando nenhuma compra ou venda de nenhum ativo, apenas a leitura do relatório gerencial, beleza? Mais à frente a gente entra nas operações em si, temos aqui alguns pontos de atenção, como no caso da Tecnisa, a gente vê aqui 3 operações aqui repetidas já de frente aqui com a gente, né? Isso aqui a gente somando vai dar um pouco mais de 14%, é acima dos 10% que a gente tem ali um valor básico como saudável, né? Temos aqui outra operação com 7,52%, Critenda, tá? Também vai ter outras operações aqui que se repetem, no caso a Gafisa, tem 2 operações de 3, por volta de 3,2 aqui de exposição, né? Vai dar aí mais ou menos 6,4 de exposição na Grafisa. Também tem a Fashion Mall aqui com 6,06, né? A gente somando os dois aqui de exposição, tá? Algumas outras vão estar repetidas também, como aqui a gente vê, tá? Temos também essa outra aqui, mas aqui daqui para baixo a gente já vê com pesos bem abaixo, mesmo somando aqui, vai dar por volta aí de menos de 3% de exposição, assim como também essa outra aqui vai dar menos de 2%, ok? Aqui a gente tem a questão do cupom médio da carteira, o duration 4,3 anos, a gente vai ver mais à frente detalhes sobre isso. Algo interessante, o fundo está totalmente alocado em CRIs, tá? Ele praticamente não tem caixa aqui, o caixa dele é 0%, né? Ele realmente não tem caixa. O caixa dele ali são as operações, né? Quanto à alocação por segmento, a maior parte aí voltado para o residencial, quase 50%. Também temos o BTS, né? Que é aquelas as construções já voltadas ali para o inquilino, tá? De acordo com a necessidade do inquilino, também tem 16, quase 17% em shoppings. Mais à frente a gente vê os indexadores das suas operações. No caso, praticamente como eu falei, PCA 99%. Só tem uma operação atrelada à GPM. A gente volta aqui para o portfólio, tudo atrelado a PCA. Apenas essa operação aqui é atrelada à IGPM, tá? Essa aqui é a Ser Educacional. Ou seja, indexador praticamente IPCA, né? E aqui a gente tem a distribuição desse IPCA. Temos aqui 52%. Apenas considerando apenas a variação positiva, né? Ou seja, com a proteção contra a deflação. Dificilmente a gente verá a deflação novamente, né? Aqui a gente tem também IPCA com variação positiva com compensação, né? Que ele faz ali a compensação, tá?
com menos de 12% de exposição, e o IPCA bruto temos aqui um valor de 36% das operações com esse indexador, tá? Todos é o mesmo indexador praticamente. Só temos aquela uma que é a GPM, e aí tem essas diferenças nas considerações do IPCA quando fala em questão de deflação, né? E etc, como a gente viu. Na questão das suas operações quanto à classificação dos seus devedores, maior parte aqui, quase 70%, é em devedores sem rating, né? Mas a gente tem aqui 31% em devedores de rating internacional, tá? De classificação internacional. Algo que vale pontuar, por exemplo, a gente pega esses indexadores aqui de rating internacional, e até vai citar aqui rating de emissão e o devedor locatário, o LTV. A gente vê aqui que quase 17% desses devedores de rating internacional, né, que esse azul escuro aqui, ele sequer tem garantia nas operações, né? Ou seja, ele considera ali tão seguro que sequer tem garantia essas operações. Às vezes, por ser seguro, mas sempre tem aquele negócio, né? Tem gente que não confia em ninguém, né? Ainda mais uma questão de operação, né? Algumas operações que não tem garantia, né? Fica essa questão aí. Mas, enfim, a questão do próprio ativo em si, né? Tem essas operações que não tem, no caso de garantia real, tá? A gente tá falando aqui de garantia real. Quanto ao LTV, a gente já viu aqui em outros vídeos, quanto menor o LTV, melhor. E o LTV de menor valor aqui, no caso, LTVs abaixo de 50%, ele vai ter que 24 de suas operações possuem LTV com isso, tá? 24% das operações dele tem LTV inferior a 50%. Quanto menor o LTV, melhor. Lembrando aí, por exemplo, o LTV de 25%, cada R$100 ali que a operação tem de garantia, o fundo está emprestando apenas R$25, né? Ou seja, tem 4 vezes aí o valor emprestado, tá? Quanto menor o LTV, mais seguro fica a operação. Na questão de LTV, claro. Existem outras coisas aí na questão do devedor também que vão indicar ali a questão de segurança. Mas enfim, continuando quanto aos indexadores, a maior parte a gente já viu IPCA, temos uma taxa média ponderada de 8,23%, tá? IPCA mais 8,23%. Temos aqui o IGPM mais praticamente menos de 1%, então praticamente IPCA não tem CDI, não tem operação atrás da CDI. E diante disso a gente pode classificar ela aqui diante da taxa, tá? A gente tá falando de taxa, como um fundo de médio risco, né? Um clássico fundo aí de médio risco IPCA mais 8,23. E o LTV de menor valor aqui no caso, LTVs abaixo de 50%, ele vai ter que 24 de suas operações possuem LTV com isso, tá? 24% das operações dele tem LTV inferior a 50%. Quanto menor o LTV, melhor. Lembrando aí, por exemplo, o LTV de 25%, cada R$100 ali que a operação tem de garantia, o fundo está emprestando apenas R$25, né? Ou seja, tem 4 vezes aí o valor emprestado, tá? Quanto menor o LTV, mais seguro fica a operação. Na questão de LTV, claro. Existem outras coisas aí na questão do devedor também que vão indicar ali a questão de segurança. Mas enfim, continuando quanto aos indexadores, a maior parte a gente já viu IPCA, temos uma taxa média ponderada de 8,23%, tá? IPCA mais 8,23%. Temos aqui o IGPM mais praticamente menos de 1%, então praticamente IPCA não tem CDI, não tem operação atrás da CDI. E diante disso a gente pode classificar ela aqui diante da taxa, tá? A gente está falando de taxa, como um fundo de médio risco, né? Um clássico fundo aí de médio risco IPCA mais 8,23. Aqui do lado a gente tem a tabela de sensibilidade, né? Onde ele vai dar ali o retorno esperado de acordo com a cota que estiver sendo adquirida, né? De acordo com o valor de mercado que a cota está sendo adquirida. A gente tem aqui o menor valor de R$82, porém ele está sendo negociado menor do que isso, né? R$80,79. Se a gente fizer as contas aqui de interpolação, considerando esses últimos valores, a gente vai ter então um retorno aqui, considerando R$80,79, uma taxa de IPCA mais 9,3, tá? Vai dar aproximadamente isso aí fazendo a interpolação, beleza? Mais à frente a gente tem aqui, quanto à questão das emissões de cotas, o fundo aí já fez até a sua 7ª emissão de cotas, tá? E mais à frente a gente tem o detalhamento das operações em si. Em resumo, é um fundo de médio risco, como a gente viu, taxa média de IPCA mais 8,23. Tem o detalhe lá que suas operações tem aquelas exposições na Tecnisa, né, como a gente viu, acima de 10%. No caso aqui, ela está superior a 14% de exposição, tá? Nessa operação aí. Também temos a questão do dividendo, quando a gente fez o chutômetro da gente aqui. Considerando aí, claro, vai ter um mês que vem aí, tem essa expectativa da correção monetária ser maior, né, devido ao aumento do IPCA, tá? E é um fundo praticamente todo IPCA, como a gente viu. E a gente fez até um chutômetro aí entre R$1,10 entre R$1,15, né? Quem sabe aí, a gente pode até esticar um pouco mais esse chutômetro aí, botar entre R$1,05, né? R$1,05 e R$1,15, né? E R$1,10 fica ali sendo no meio. Vamos ver aí como é que vai ser o próximo dividendo. Lembrando, isso aqui não é nenhuma
nenhum nada certo, tá? É só um chutômetro da gente, é o palpite. Meu palpite aqui entre R$1,05 e R$1,15, né? Vamos ampliar um pouco mais. Deixa nos comentários aí qual é o seu palpite. Quanto é que você acha que vai ser aí o próximo dividendo para o próximo mês, né? Enfim, deixa nos comentários aí seu palpite para o próximo mês. É um fundo que tem que fazer aqui lucros, como a gente viu aqui de ganhos de capitais, para conseguir manter esses altos dividendos, né? Vamos acompanhando os próximos meses se ele vai conseguir manter e quanto vai ficar aí, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, isso é bem importante. Deixa nos comentários aí seu palpite de dividendo. Deixa também se você já teve o ativo, pretende ter, ou se em algum momento já teve, tá? Isso não é nenhuma indicação de compra ou venda de nenhum ativo, ok? A gente tá só dando uma olhada no relatório gerencial. E isso era o que a gente tinha para ver hoje. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!